Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Hoje nós estamos na solenidade de Corpus Christi, uma solenidade tão grandiosa, da qual todos nós católicos dependemos e vivemos para e pela Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu lhe der é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terão a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, a solenidade de hoje é uma resposta a tantas heresias existentes há muitos anos atrás, séculos passados. Haja vista que essas heresias fez até com que sacerdotes duvidassem da presença real de Jesus na Eucaristia, e aí nós vivemos o milagre de Naciano e tantos outros milagres que até hoje são comprovados, né? O corpo do Senhor, comprovadamente a ciência estudou, a igreja, na beleza da sua igreja, ela permite com que os descrentes possam comprovar a nossa fé. E é muito interessante percebermos essa nuance, né, de viver essa grande graça que é a Eucaristia. Porém, é importante dizer que a Eucaristia, a fé, ela não se explica tão somente racionalmente, mas ela se explica pelo desejo de buscar a Deus e pelo desejo de experimentar a Deus, e aí nós começamos a acolher aquilo que é vontade de Deus, porque Deus vai trazendo no nosso coração uma verdade que o mundo não consegue entender, que o mundo não consegue ver o que os nossos olhos veem, embora vemos
um punhado de farinha de trigo e um pouquinho de vinho, uva, e que se transforma nessa graça da transubstanciação, transformando no corpo e no sangue do Senhor. Nossa fé responde, nossa fé responde. Então nós queremos perceber e dar para as pessoas que nos cercam uma fé que seja genuína, a partir dessa presença real da Eucaristia. E o Evangelho de hoje, a insistência de Jesus em dizer para os judeus que deve comer a minha carne, deve beber o meu sangue, ou seja, ele já próprio já diz que ele quer ser o Cordeiro, que ele quer ser o sacrifício na totalidade da cruz, que ele quer ser alimento para os judeus e para nós. Então, é complicado demais para os judeus entender aquilo que Jesus está falando, e não era uma linguagem figurada, não era uma linguagem figurada, é real. Eu vou me dar de comer, eu vou dar-te para que você possa me comer, no sentido literário mesmo, alimentar-se, fortalecer-se. Então, para os judeus, entender isto é muito complicado. Não é a carne humana, necessariamente falando, face lá a parte de Jesus na cruz, não é isto. Mas quando ele se dá a nós na Eucaristia, ele se dá corpo, corpo, sangue, sangue. E aí é importante nós entendermos, e é importante nós absorvermos a necessidade de estarmos diante desse grande mistério. Por isso, hoje, nós somos provocados por Deus para aderirmos profundamente a essa experiência eucarística. E é uma experiência que faz com que o saborear Jesus, o comungar, faz com que nós sejamos homens e mulheres, pessoas novas, pessoas prontas para viver a dinâmica do Santo Sacrifício em qualquer momento. E voltando aqui à palavra de Deus, essa insistência, o meu corpo é verdadeiramente comida, carne, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está um ponto muito importante para nós católicos: permanecer no Cristo. Não é possível permanecer nele sem comungar. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não vou comungar por conta de uma situação, seja ela qual for. Mas se nós temos o instrumento válido, santo, que é a confissão, por que não utilizar desse instrumento para fazer parte do corpo místico de Cristo? Então, hoje nós somos provocados pela nossa fé para não ser como os nossos irmãos que vão marchar para Jesus. Nós queremos marchar com Jesus, ou seja, permanecer em mim, estar em mim. Não é marchar comigo, é estar em mim. Não é uma crítica aos nossos irmãos, não. Mas eu quero trazer essa importância desse estar com o nosso Senhor. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso ser Ele. E cada vez que eu comungo e o corpo do Senhor entra nas minhas veias, nas minhas partes sanguíneas, me faz com que totalmente eu o seja. E eu sempre o serei na bondade, na caridade, na misericórdia. Nós somos o Cristo. Por isso, nós precisamos sustentar a nossa vida com a Eucaristia.
sustentar a nossa caminhada com a presença de Jesus. Tantas igrejas fizeram tapetes lindíssimos, tudo para louvar a Deus. Tantas pessoas estão passando a noite fazendo tapete, passaram a noite fazendo tapete, cada um mais belo do que o outro, cada um representando o seu amor a Jesus, e que este amor representado por Cristo seja manifestado em nossa vida diária. Isto é viver a Eucaristia, manifestar que Cristo está vivo no Santíssimo Sacramento do altar e que ao comungarmos Jesus, nós somos auto-Cristo, ou seja, somos outro Cristo na vida daqueles que necessitam e precisam de viver a fé na dinâmica da fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê a alegria de adorar o seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.